A paz do Senhor para todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo, fazer essa matéria, devido a muitas perguntas a respeito do batismo com o Espírito Santo. Uns perguntam se o batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje, porque acham que já parou no tempo dos apóstolos. Outro pergunta se a gente pode falar em língua estranha, sabendo que a gente não entende o que fala. Então eu vou responder essas perguntas, mostrando aqui a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo, o porquê de ser batizado com o Espírito Santo e para que falar línguas estranhas, porque é uma ferramenta poderosa na oração, que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas eles não exercem esse dom, porque não sabem o fruto que ele dá, não sabem para que ele serve. Acham que foi batizado com o Espírito Santo, parou ali e está tudo bem, mas não é. O batismo com o Espírito Santo é apenas o começo de uma vida espiritual com Deus, uma vida espiritual genuína com Deus. No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então está aqui, o primeiro propósito do batismo com o Espírito Santo é para receber a virtude do Espírito Santo, para receber o poder de Deus, para testemunhar. A pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ele tem mais força de pregar a palavra, ele tem mais força para poder orar, ele tem mais força para poder resistir o mal. Então, esse é o primeiro propósito do batismo com o Espírito Santo. Ele pode testemunhar, ser testemunha de Jesus Cristo em qualquer lugar que ele for, sem temer, sem medo, porque o Espírito Santo o encoraja. Recebemos o batismo com o Espírito Santo. Todos podem receber o batismo com o Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte: hoje ainda está de pé a promessa do batismo com o Espírito Santo, ainda está de pé. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então está aqui, não precisa ter medo de falar a língua estranha, porque o Espírito Santo é que concede a que a pessoa vai falar. Então se a pessoa tem medo de falar, é porque ele não confia no Espírito Santo. Ele não confia que foi batizado com o Espírito Santo. Porque se é um dom, é seu, está na sua mão. Você fala a língua estranha na sua oração, pode falar o tanto que você quiser. Na casa de Cornélio, os gentios, no Atos capítulo 10, versículo 44, diz que ali todos eles foram batizados com o Espírito Santo, iniciando assim a igreja do gentio. Quer dizer, se o batismo fosse só para os apóstolos, os gentios não teriam recebido o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E tem um versículo que fala que a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Então, enquanto Deus estiver chamando gente para servi-lo, estiver salvando pessoas, eles têm direito ao batismo no Espírito Santo. Para que falar língua estranha? Porque falamos de mistério. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. E no versículo 4. Versículo 2 primeiro. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Então veja bem, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele não conversa com os homens, ele conversa direto com Deus, numa linguagem que Deus lhe concede, que o Espírito Santo lhe concede, para que o Satanás não venha impedir a oração daquele crente, a oração daquela pessoa. Então a oração em língua estranha, ela fala de mistérios. Você fala em mistérios de mistérios, fala com Deus. E ninguém entende. E em espírito você ora. Quer dizer, a única forma de orar em espírito
é falar língua estranha. Se a pessoa orar em silêncio, ficar quietinho, ela não está orando em espírito, ela está orando em silêncio. Mas a pessoa que fala língua estranha, essa ora em espírito de verdade. Para que falar língua estranha? Para edificar a si mesmo. Ainda no capítulo 14 e o versículo 4, fala assim: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Esse profetizar é quando você está na igreja. Então Paulo aconselha não se falar muito língua estranha na igreja. Ele aconselha você entrar no particular com Deus. É aquela palavra que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em particular, em oculto, você fala com Deus. E você falando em mistério, você estará falando a linguagem de Deus. Você lá no seu cantinho, lá no seu quarto, fechadinho lá dentro, falando língua estranha, você está se edificando. Mas o que é que você edifica na sua vida quando você está falando língua estranha? Tem uma coisa que é edificada na sua vida. Eu vou mostrar para você o que é. No livro de Judas, no versículo 20, o livro de Judas só tem um capítulo. Vamos abrir lá no livro de Judas e você vai acompanhar comigo. O versículo 20 diz assim, ó: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Tá vendo? Você vai edificar você e edificar a sua fé. Você vai conseguir ter uma fé sobrenatural. Você vai conseguir ter uma fé que transporta montanhas. Você vai conseguir agora uma comunhão com o Espírito Santo dobrada. Mas você tem que dedicar a falar língua estranha. Se você falar língua estranha em 10 minutos, 15 minutos, é muito pouco. Você tem que gastar horas e horas falando língua estranha. Eu gasto 2, 3 horas falando língua estranha. Às vezes cheguei a gastar 12 horas falando língua estranha para edificação da fé. E ela começa a trazer então os dons espirituais para a sua vida, as revelações de Deus. Deus vai limpando o seu interior, vai tirando aquilo que não presta. Deus vai te revelando os seus pecados para você confessar. Deus vai fazendo uma grande obra na sua vida. Mas você não pode parar, tem que insistir. Porque é um caminho difícil, porque a carne nos impede. Muitas vezes nós somos impedidos pelos nossos pensamentos, pelos desejos da carne. Muitas vezes somos impedidos, nós vamos encontrar incredulidade do nosso coração para falar língua estranha. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Então falamos língua estranha também para receber dons. 14, 17 de 1 Coríntios. 14, 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais do que vós todos. Tá vendo? Então Paulo diz aqui que ele fala língua estranha mais do que todo mundo. Isso quer dizer o seguinte: não é que ele falava muitas línguas, ele falava mais tempo. Ele aguentava orar o dia inteiro, se possível, em línguas estranhas. Então aqui surge os dons do Espírito. Segue a caridade, 14 e versículo 1. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Tá vendo? Então você deve procurar os dons espirituais. E a única forma de você encontrar dons espirituais é falando língua estranha e pedindo a Deus que te dê interpretação das línguas, te dê profecia, te usa para você nos dons que você queira que Deus te usa. E Ele vai te usar. Por quê? Porque você vai desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Uma vida vai começar a andar sobre o Espírito. Muitas pessoas falam que o falar a língua estranha, depois que você começa a desenvolver, é como se você andasse sobre as águas. É como se você andasse sobre todos os problemas em vitória. Deus, Ele dá o dom de línguas para você orar em espírito. Ainda no livro de Judas, no versículo 20, fala assim, ó. Eu falei sobre edificando a fé, orando em espírito. Mas ele diz assim, ó, para você orar, edificar a sua fé, orando no Espírito Santo. Isso quer dizer, você vai ter que orar no Espírito Santo, que é a única forma de você se edificar, de você crescer espiritualmente e andar em espírito. A Bíblia diz no livro de Romanos: nenhuma condenação há para aqueles
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E para andar sobre o Espírito, você tem que falar língua estranha. Porque quem não fala língua estranha, ele anda sobre a sua consciência, sobre a palavra de Deus, o que é muito válido também, o que também leva para o céu, mas uma vida de milagre, uma vida de poder de Deus, uma vida de testemunhos grandes, é feita em línguas estranhas. Amém. Quanto tempo deu?